17. Então vamos para o espaço editorial, já estamos com algumas saudades. Bom dia, caríssimo amigo Dr. Luís Realista. Bom dia, António Galamas. Eu estou hoje a mandar uns bons dias especiais, mas porque vou falar de coisas do nosso país e do interesse de todos os portugueses. Ok, somos todos ouvidos então. Da dívida pública e daquilo que é notícia, dívida pública proveniente das administrações públicas e que neste momento no relatório recentemente publicado da Troika, inclusive, em agosto tínhamos cerca de 127,8% de dívida pública em relação ao produto interno bruto. Portanto, falhamos aqui 5% daquilo que era previsto. Bom, mas o que é isto da dívida pública? A dívida pública são todas as responsabilidades de dívida que a administração pública assume junto de terceiros para conseguir solver o seu orçamento. Pede emprestado. E, neste momento, avolumamos cerca de 200 mil milhões de euros de dívida pública. O que é que isto quer dizer? Que estamos a falar num algarismo compreendido, ou no número compreendido por 12 algarismos. Se quisermos escrever, são 12 algarismos, portanto, que compõem este valor da dívida, 200 mil milhões de euros. O que corresponde a cada português, se quisermos dizer, 20 mil euros, para uma estimativa global e grosseira de 10 milhões de portugueses que estão, neste momento, adstritos ao nosso país. Bom, daqui resulta a necessidade de, como esta dívida é uma dívida que vai tendo vencimento, pede-se e depois tem que se pagar, e o Estado português, de há algum tempo para cá, enfim, vem fazendo alterações de estratégia ao nível da forma como consegue obter estes fundos. Sou tentado a fazer um bocadinho de história, até porque está na ordem do dia dívida pública para privados, ou seja, nós todos podemos subscrever dívida pública. Em vez de fazermos aplicações em banco, normal, em depósito a prazo, podemos fazer a subscrição deste novo produto financeiro que se chama Certificado do Tesouro Poupança Mais, que vem de alguma forma para o pé dos certificados da Forro, mas muito distinto. Os privados é criada a oportunidade e são chamados ao mercado os privados que entendam subscrever os tais certificados de Tesouro Poupança Mais. Estes certificados de Tesouro Poupança Mais vêm, enfim, de alguma forma, fazer com que o mercado interno da poupança possa responder àquilo que são as necessidades de dívida do país. Até aqui, a dívida do país tem sido colmatada com empréstimos do exterior e com empréstimos também da banca portuguesa, mas agora chegou a altura de criar um novo produto mais atrativo para a poupança particular. De facto, nós tivemos um revés muito grande há cerca de 8 anos, ainda no governo de José Sócrates, com o célebre secretário de Estado do Tesouro, Carlos Costa Pina, que quando chegou ao governo, em 2006, começou por dizer que os certificados da Forro eram algo que tinha uma lógica descontinuada e apenas poderíamos continuar a tê-los porque tinham razões culturais. Todas as pessoas gostavam de ter um certificado da Forro. E houve uma altura, inclusive, que eram 700 mil o número de aforristas portugueses que estavam, de certa forma, a financiar o orçamento do Estado português. E é importante também dizer que há países que também têm dívida pública com estes níveis, como é o caso de Itália. Só que consegue suprir a sua ida aos mercados externos, que são aqueles que especulam mais, porque se apoia muito na poupança interna dos italianos através de instrumentos deste género. Mas nós, infelizmente, numa determinada altura, uns inspirados da política portuguesa foram destruindo esta atratividade da dívida pública para as famílias e para os privados, tendo mesmo dito que não se justificava continuar com este tipo de instrumentos, pois, sob o ponto de vista de rentabilidade, para o Estado eram muito maus, custavam muito dinheiro. Bom, certo é que o golpe final sobre esta questão dos certificados da Forro foi dado em 2008 pelo ministro Teixeira dos Santos, mais precisamente próximo de outubro. Aqui, neste caso, alterou
completamente as regras dos certificados de aforro, tendo rapidamente surgido uma série, que era a tal série C, e isto, enfim, os aforradores, mais as famílias e mais aqueles que têm tendência para o final da vida irem guardando algum dinheiro, viram-se depauperados com esta alteração e de repente foram lançados na banca comercial com os seus aforros. Porquê? Porque estes certificados deixaram de ter interesse com taxas muito baixas. Bom, entretanto, passado exatamente menos de um ano, o Ministro Teixeira dos Santos volta outra vez, com muita simpatia, a dizer que iam voltar a fazer obrigações de tesouro, enfim, desta feita, para as obrigações do tesouro estão blindadas a privados, às famílias, aos particulares, desculpe, não privados, mas de facto deixa-nos aqui a possibilidade de novamente as famílias poderem estar a fazer poupança através deste instrumento de financiamento do Estado. Bom, mas deixa já a notícia, 9 meses após ter destruído, deixa já a notícia que poderá ter que vir também lançar dívida pública destinada diretamente às famílias. Bom, foi aqui de facto que se fez um erro enorme ao nível deste problema que nós estamos a encontrar ao longo dos últimos anos, que é a forma de financiar o Estado. De facto, nós temos vindo a agravar muito o déficit, a dívida pública, a necessidade de financiamento externo ou a necessidade de financiamento para cumprir as obrigações do Estado, mas de facto aquela que tínhamos mais doméstica, mais interna, foi totalmente destruída durante o ano de 2008 e no ano de 2009, pela mão do mesmo governante, volta-se a lançar a expectativa de facto, demorou algum tempo a criarem-se instrumentos apelativos quanto este que agora surge, e aí passarei a descrever com algum detalhe o tal novo instrumento financeiro, que são os certificados de tesouro poupança, e que, lançados há 2 dias atrás, ou 3, entre o dia 31 de outubro e o dia 1 de novembro, conseguiu o Estado português arranjar 60 milhões de euros em apenas 2 dias. De facto, é impressionante como a poupança particular reage automaticamente a uma iniciativa deste género. E que taxas de juro e que perpetuidade têm este tipo de aplicações? Os certificados de tesouro poupança mais têm um plano de permanência até 5 anos, podendo cada um de nós ou cada um dos seus subscritores poder levantar ao fim de um ano. Tem uma taxa de juros inicial durante os 3 primeiros anos de 2,75% e nos 2 últimos anos 5%, ou seja, no 4º e 5º ano tem uma taxa de juros de 5%, podendo inclusive beneficiar de alguma coisa em função do desenvolvimento da economia portuguesa. Bom, o que é que se pode subscrever? Pode subscrever até 1 milhão de euros. Vão dizer eu não tenho 1 milhão de euros, mas pode-se, a partir de 1.000 euros, começar a subscrever certificados de tesouro poupança mais. Claro que será para quem tem alguma capacidade de guardar dinheiro e de não necessitar dele de um dia para o outro, até porque a imobilização do capital nestes certificados será superior a 1 ano. Bom, de facto, eu penso que neste momento, com esta nova iniciativa, de vir junto das famílias, apelando à poupança e criando instrumentos competitivos. Porquê? Porque as taxas de juros nos bancos efetivamente estão muito baixas. E esta dívida pública que aqui estão, depois de termos conseguido ultrapassar determinadas dificuldades e num período de convergência económica, como estamos a começar a sentir que está a existir, sem dúvida que estas poupanças dos privados vêm com certeza suprimir e baixar aquilo que é as necessidades de financiamento com recurso a terceiros, se quisermos entender que nós próprios, cidadãos portugueses, somos os segundos depois do Estado a poder ajudar o próprio Estado. Bom, insatisfeitos estão os bancos, de facto, que foram à pressa, junto da senhora Ministra das Finanças, dar um recado e dizer que assim não dá. Bom, não dá de facto. Porquê? Porque as taxas de juros que estão a pagar pelos depósitos a prazo são completamente diferentes destas que estão aqui. Mas também, quando o Estado português emite obrigações de tesouro, vai encontrar taxas de 6, de 5, de 7, de facto que não são nada competitivas para a nossa economia. Estes certificados de aforro dão-nos um pouco menos de dinheiro no princípio, mas depois na permanência, no 4º e 5º ano, dão-nos os tais 5%. De facto, tem uma diferença grande dos certificados de aforro, porque esses têm umas taxas inferiores e, além disso, não têm este prémio do 4º e do 5º ano. Bom, hoje
fiz esta reflexão para os estimados ouvintes da rádio, porque, de facto, durante os próximos dias muito se irá falar sobre este assunto e tentar explicar de uma forma prática o que é que significa esta questão da dívida pública e o que é que pode ser o financiamento da dívida pública com recursos às poupanças dos privados e a competitividade deste novo instrumento financeiro que se chama Certificado do Tesouro Poupança Mais e que pode subscrever de uma forma fácil nos balcões dos correios do CTT. Um bom dia a todos. Luís, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Sabendo que estes certificados do Tesouro Poupança Mais é um bom instrumento, naturalmente que fica aqui a pergunta, este é um instrumento mais rentável do que pedirmos empréstimo externo? É muito mais fácil o Estado financiar-se desta forma do que financiar-se no exterior? Sim, é verdade, porque as condições que estamos a ver, os 2,75% são taxas muito competitivas para o Estado português. A minha pergunta é esta: porquê é que houve tantas dúvidas, porquê é que há tantas dúvidas nesta realização deste instrumento? Porquê só agora? Porquê é que não recorremos nisto há mais anos? Qual é que são as desvantagens que existem neste tipo de instrumento, sendo que muitos dos países recorrem a este tipo de iniciativa? Porquê é que só agora é que vamos lançar este instrumento, sendo que já podia ter sido lançado há uns anos atrás? Eu diria que há aqui a falta de uma estratégia sempre de longo prazo nestes períodos de governação e particularmente veja o que aconteceu em 2008 e 2009 em que, por haver uma taxa de juros Euribor a subir mais e porque aparentemente as contas dos certificados de aforro teriam um valor de custo superior para o Estado, imediatamente tranca-se uma iniciativa que é histórica, como se diz, é culturalmente histórica, durante 20 anos que este produto existiu, e a seguir, e continua a existir, mas a seguir deprime-se junto do aforrador e desmotiva-se. Bom, eu direi que com certeza que alguns não ficaram insatisfeitos com isso, principalmente as instituições financeiras. Tão insatisfeitos que não ficaram que não disseram nada, só disseram agora, quando se iniciou uma caminhada deste género. E, de facto, as instituições financeiras portuguesas ocorreram muito ao Orçamento Geral do Estado, a compensá-la com empréstimos há 2 e 3 anos atrás, para que não houvesse dificuldades e compraram muita dívida pública. Mas, a partir do momento que estes certificados são lançados, ou a possibilidade de subscrição, os senhores dos bancos, a semana passada, não deixaram de fazer pressão sobre a senhora Ministra das Finanças para ela ter uma posição sobre qualquer coisa, mas, de facto, neste momento, toca a todos. E os bancos têm que perceber que também têm que perder o seu espaço de negociação e de oportunismo especulativo sobre aquilo que era a venda de dinheiro ao Estado português e sobre aquilo que é a possibilidade de comprarem dinheiro aos portugueses com as taxas que estão. Então, olha, anulando aqui a presença dos mesmos, e sem dúvida que a banca, o setor financeiro é um instrumento de desenvolvimento económico, mas nesta altura todos temos que diminuir, todos temos que fazer a nossa dieta para conseguirmos ultrapassar esta dificuldade extrema que é de ter uma dívida pública já de 125% daquilo que é o nosso produto interno bruto, quando, se calhar, há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, aliás, tínhamos um valor completamente diferente. Só para termos uma ideia, cada português, eu referi-vos que neste momento... São 20 mil, não é? 20 mil euros. 20 mil. Em 2009 tinha de 15 mil. É importante fazermos estas contas assim. Cada português tinha uma dívida de 15 mil em relação àquilo que o país deve. E neste momento tem de 20 mil. Porque nós neste momento ainda nem sequer, como eu dizia há uns programas atrás, nem para os juros está a dar. Portanto, nós estamos a pedir dinheiro ainda para pagar juro, não é? Juro sobre juro, por isso a dívida vai aumentando. De facto. Enfim... O Luís, que tem uma visão economicista, que tem formado nessa área, diga-me só, para não causar aqui muito mais tempo, porque o Luís também tem o seu trabalho, mas estes números são assustadores, os 20 mil euros por português, que é o valor da dívida, se fizermos aqui per capita. Quando é que se paga isto? Será que é possível pagarmos isto ou não? Eu acho que sim, eu acho que se houverem planos deste género, se houver austeridade, as duas convergências, a poupança e o aumento de riqueza, têm que se encontrar um dia e começar a passar o boom, não é? De facto, são estas medidas que estão hoje simuladas e estimadas que vão com certeza chegar a isso. Mal seria que não fosse assim. Mas se nós escrevermos todos, enfim, na internet, e se virmos com facilidade dívida pública de países, nós vemos
Neste momento, se calhar, estamos em 10º lugar, não é? No rendimento per capita. Temos outros à nossa frente, mas são muito mauzinhos. Temos a Grécia e temos outros países fora da União Europeia. Mas, por exemplo, a Espanha, que ainda há 2 anos atrás tinha uma relação de produto interno bruto de 80% com a dívida pública, ou seja, a dívida pública valia ou pesava 0,8% do produto interno bruto anual, daquilo que se faz num ano, das vendas ou do produto que se gera no ano nesse país. Neste momento está próximo dos 110%. De facto, enfim, estas coisas têm a ver essencialmente com a não receita, o aumento da despesa ou a não conseguir adequar a despesa a determinadas coisas. Enfim, a economia de um país é muito, muito, muito simples de entender se quisermos pensar na economia de uma empresa, de uma família, como é que funciona. E todos nós devemos ter o mínimo de noção. Quando nos estão a pedir sacrifícios, ou quando nos estão a meter medidas de austeridade, para interpretar se vamos lá ou não vamos. E, de facto, esta medida, por exemplo, de financiamento, eu considero de um maior interesse na medida em que absorvemos e fixamos poupança e, por outro lado, pomos ao serviço também do português um rendimento que não vai para o exterior por via da compra ou da venda de dívida ao exterior, em que a taxa de juros fica por lá e o rendimento provocado. Enfim, eu acho que nós vamos pagar isto, claro que sim, precisamos de algum tempo e precisamos desta mudança de mentalidade também nas pessoas. Ok, doutor. Muito obrigado pelo interessante tema que nos trouxe aqui no seu espaço editorial. Um excelente dia de trabalho para si. Já estávamos com saudades do Dr. Luís Realista. Um grande abraço e muito obrigado. Um abraço e bom dia ao Filipe também. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Ok, muito bom dia. Foi assim a presença do Dr. Luís Realista neste espaço editorial, que hoje nos falou da dívida pública. Isto não está por meias palavras nem por contas. 20 mil euros é o valor da dívida que temos per capita. Mas, entretanto, o Governo faz o lançamento aqui de um bom instrumento financeiro, que é, pura e simplesmente, os certificados de Tesouro Poupança Mais. Estes certificados pode subscrever com 1.000 euros de poupança, pode ir até ao valor máximo de 1 milhão. Nos 3 primeiros anos tem usufruído de 2,75% de juro, e se ficar permanente durante os 5 anos, no 4º e no 5º ano, obtém 5%. Realmente é um bom instrumento para conservarmos a riqueza e os juros e tudo aquilo que é de bom em Portugal. Pelo menos isso, estamos no bom caminho em relação a estes instrumentos financeiros com a aplicação aqui em Portugal. 17.